Sebastião Basílio da Silva, Nadir Amaral Silva, Maria Silvéria dos Santos, Leonardo Manuel Gomides, João Estevão Filho, Francisco Gomides Duarte, Alcides Nunes da Silva, Ana Maria da Silva, Antônio Nunes da Silva, Libério Nunes da Silva, falecidos de Brumadinho, Cecília Marques Viana, Ricardo Miguel Oliveira Pereira, Maria Hermínia Pereira, Calimério Pereira, Manuel Augusto das Chagas, para todas as almas, Áurea Pires Freitas, José Francisco de Souza, Paulo Francisco de Souza, Israel José de Souza, pelas almas do purgatório, Terezinha da Cruz de Almeida, José Guimarães Filho, Maria Gomes dos Santos, pelos irmãos falecidos do 7º dia, Irene Maria de Matozinhos. Missa do 26º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos propõe a reflexão sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Convida-nos a vê-los, não como algo que nos pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus colocou nas nossas mãos, para que os administremos e partilhemos com gratuidade e amor. Neste último domingo do mês de setembro, que tradicionalmente chamamos Dia da Bíblia, rezemos por todos aqueles que se empenham na animação bíblica da pastoral, como fonte de espiritualidade cristã, fazendo da palavra um dos pilares fundamentais da fé. Com nosso canto, recebamos a equipe de celebração. Dia Nacional da Bíblia, como nós celebramos aqui no Brasil. Queremos mais uma vez enxergar a palavra de Deus como luz,
para os nossos passos, luzeiro para os nossos caminhos. E o pecado é exatamente ir na contramão da palavra, na contramão de Deus. Nós pecamos porque escolhemos outro caminho, escolhemos escutar outra pessoa, escolhemos outro projeto. Aí está o nosso pecado. Vamos então, irmãos e irmãs, nos preparar para celebrar bem, deixando-nos incomodar por aquilo que Deus nos ensinou no caminho da vida, e de que hoje estamos arrependidos, a fim de que, purificados do mal que praticamos, sejamos dignos do mistério que estamos celebrando. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tem piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou, e terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza um dia à vida eterna. Glória a Deus, lá no céu, e paz na terra aos seus. Glória a Deus, lá no céu, e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus,
Irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com canto e com alegria, vamos acolher a palavra de Deus, nesse dia dedicado a ela entre nós. Que a palavra esteja em minha boca, a tua palavra, para anunciar ousadamente o Evangelho, o mistério do Evangelho. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para o qual foste chamado e pelo qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à mesa do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu:
Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs queridos, reunidos aqui nesta noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias e fazem com que essa celebração chegue mais longe, estamos hoje concluindo a liturgia dominical do mês de setembro e neste último domingo celebramos o Dia Nacional da Bíblia, fazendo também uma bonita recordação de São Jerônimo, que celebramos amanhã. Ele que foi o tradutor da Bíblia dos originais para o latim, numa edição chamada Vulgata, isto é, para o povo. E, portanto, se põe de novo diante de nós o lugar da Bíblia na nossa fé, no nosso caminho pessoal e comunitário da fé. Aqui, nesta noite, a minha primeira palavra precisa ser uma palavra que nos ajude a recuperar a leitura orante da palavra de Deus. É certo que nós lemos muitas coisas que edificam, muitas coisas que fazem bem à nossa cabeça, ao nosso coração, à nossa alma, mas não podemos tirar do lugar de centralidade a palavra de Deus. O nosso plano diocesano de pastoral, que já é de 2016, recomenda exatamente isto, que as nossas reuniões, nossos encontros, nossos grupos de paróquia, de comunidade, de amigos, esses grupos comecem sempre com uma oração bíblica. Isto é a animação bíblica da vida e da pastoral. Por mais que vocês levem outros textos, e podem levá-los, mas nenhum outro texto deveria substituir a palavra de Deus. De modo que também lá no seu grupo, também lá na sua experiência de fé pessoal, a palavra de Deus tivesse o seu lugar. São Bernardo diz que Deus falou uma vez e não parou mais. Isto é, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é Deus que fala sempre a sua esposa, que é a igreja. É assim que o concílio nos ensina essa relação entre nós e a palavra. O Papa Bento ensinava que nós não somos a religião do livro, somos a religião da palavra. E copiando um trechinho de São Bernardo, da palavra que se fez carne. Por isso, na nossa experiência de fé, não podemos deixar passar a Sagrada Escritura como um elemento que distingue a nossa relação com Deus. A nossa fé cristã é uma fé bíblica, que bebe desta palavra, de modo particular dos evangelhos, onde o próprio Jesus se põe ao centro como palavra feita carne, que nos revela o Pai e nos revela aquilo que o Pai quer para nós. Por isso nos ocupemos disso também. Não nos esqueçamos de que os nossos grupos são grupos de igreja, grupos de pastoral, grupos que começaram certamente por uma motivação espiritual. Por isso ali não poderia faltar a leitura da palavra. E se houver tempo ali, e é bom que houvesse um tempozinho para fazer isso, que se fizesse a leitura orante da palavra de Deus. Lido o texto, se destacam palavras, sentimentos ou atitudes, isso é meditar. Depois se reza
sobre aquilo que encontramos no texto, o que o texto me faz pedir a Deus, ou aquilo que o texto me faz perceber que eu estou fazendo errado, e por fim se silencia para que Deus fale ao nosso coração. Leitura, meditação, oração, contemplação. São os 4 passos da leitura orante da palavra de Deus. Quero insistir muito que os seus encontros lá ou aqui na comunidade não sejam encontros onde se faça uma oração bem corrida para dar conta da pauta. Devia ser o contrário. Gastem tempo com a oração, para Deus ajudar a gente a montar a pauta, ou a realizar a pauta. Aqui está a diferença entre nós e os outros grupos. Nós rezamos para fazer, e rezamos bem para fazer direito. Então gastem tempo com a oração no início dos grupos, e aí, nessa oração, esteja também a palavra de Deus. Então, vamos mergulhar um pouco no mistério desta noite, na liturgia deste 26º domingo do tempo comum. Podemos dizer que a liturgia de hoje quer nos ensinar que existem 2 modos de viver e 2 modos de morrer. A nosso critério. É a gente que escolhe que jeito queremos. As leituras falam de comportamentos humanos e querem nos convidar a uma atitude que liga esta vida a outra vida. Talvez essa palavrinha aqui da segunda leitura nos ajude a perceber a seriedade desta vida. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé. A nossa fé, portanto, nos faz entender que nossa vida se estende para além da morte, de um jeito que só Deus pode dar, e de um jeito que só saberemos lá. Mas a nossa fé nos ensina que a vida prossegue, que a morte não é o último ponto da nossa história e do nosso ser. Então, é preciso combater o bom combate da fé, conquistar a vida eterna. Para ela fomos chamados. Fomos criados por Deus e para Deus. Deus é a origem, criados por, e Deus é a meta, criados para. E nós tínhamos que, nesse caminho da origem ao fim, nós tínhamos que nos construir na direção de Deus. Não é? Santo Inácio de Loyola exatamente ensinava isso, né? Precisamos atingir o fim para o qual fomos criados. E fomos criados, como lembra Paulo na carta aos Colossenses, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Então tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. É importante que a gente não perca isso de vista. Então, somos criados por Deus e para Deus, estamos num caminho que deveria nos levar da origem à nossa meta. Então aqui há 2 modos de viver, e as leituras nos ajudam a pensá-lo. Estamos vendo nesses dias trechos do profeta Amós. Amós viveu quase 800 anos antes de Cristo, e parece que ele fala para nós hoje. Para quem se lembra bem do texto do domingo passado, Amós falava dos mercadores que falsificavam balança para ganhar mais, para enganar os pobres, para comprar os pobres com um par de sandálias, talvez hoje um par de dentaduras ou um saco de cimento. Mas esse engano dos pobres é de lá e é de cá. Também é aquilo que ouvimos hoje, e deveria nos incomodar grandemente, o fato de nós termos o que comer, de nós termos onde dormir, de nós termos rebanho e gado para poder comer bem, de termos harpas para tocar e cantar, enquanto o mundo vai à ruína. E não se preocupam com a ruína de José. Aqui estamos diante de 2 modos de viver. Há um jeito de viver onde eu penso em mim e esqueço os outros. Há um jeito de viver onde aquilo que eu conquistei com trabalho, com justiça, com honestidade, eu sei também dispor disso em alguma medida para que outros vivam. Sobretudo aqueles que não tiveram acesso aos bens
como eu tive. E aqui estamos diante, portanto, de uma vida marcada pelo egoísmo e pelo fechamento, onde o outro não entra. Ou uma vida marcada pela sensibilidade e pela compaixão. Aqui o outro entra. E é exatamente sobre essa dinâmica que Jesus nos fala hoje nesse Evangelho, de um texto que é de Lucas, e só de Lucas, esta bela parábola do rico e do pobre Lázaro. Aqui também estão duas formas de viver e duas formas de morrer. Estamos diante de um rico, diz o texto, que vestia-se fina e elegantemente, dava festa todo dia. E havia um outro, um pobre, que ficava ali à porta do rico, querendo matar a fome com o que sobrava e caía da mesa. Aqui de novo voltamos à postura do egoísmo, fechado em si mesmo, com as suas preocupações e com os seus bens, e a possibilidade de ter dado ao pobre Lázaro, ou a qualquer outro, aquilo que ele precisava para ter vivido um pouco mais. A temática da riqueza sempre é muito recorrente no Evangelho de Lucas. A riqueza sempre foi e sempre será um problema para a fé. Porque aqueles que cresceram injustamente, com corrupção, com fraude, com roubo, com não pagamento dos seus funcionários, esses nunca terão a sua riqueza abençoada. Nem se eles dessem a metade para os pobres, porque a outra metade também é injusta. Agora, para aqueles que cresceram com trabalho, justiça, honestidade, fadiga, e aprenderam a partir da fé que quem conseguiu mais está chamado também a agir com mais compaixão e misericórdia, esse sim, como Zaqueu e como outros ricos com quem Jesus esteve, esses aprenderam que receberam mais para que também fossem provedores daqueles que receberam menos. Esta é a ótica da fé. Mas aqui nos encontramos com um rico que encontrou um outro caminho. Eu sempre brinco por aí que nós temos um ditado muito errado entre nós. O ditado diz: cada um por si e Deus para todos. Errado. Esse ditado é errado. Tem dois jeitos de ele ser certo. O certo é cada um por si e o diabo para todos, porque é o diabo quem divide, é o diabo que põe cada um num canto pensando em si mesmo. Essa frase estaria certa? Cada um por si e o diabo para todos, ou uns pelos outros e Deus por todos. Essa frase também está certa. De modo que a partir de Deus aprenderíamos que aquilo que nós conquistamos com a graça e com o carisma e o dom que Ele nos deu, nós também aprendemos em alguma medida a dispor disso para a vida e para o bem dos outros. Então aqui são dois modos de viver e dois modos de morrer. Eu acho fascinante este versículo 22 do Evangelho. Aqui estão os dois modos de morrer. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Então tem um jeito de morrer para cima, para usar a geografia, e tem um jeito de morrer para baixo. Você tem que tirar a ideia de que o céu em cima e o inferno embaixo. Então tem dois jeitos de morrer. E nesses dois jeitos de morrer, aqui já estamos, digamos assim, no mundo de Deus, e a palavra é sempre pobre e incapaz de traduzir o mundo de Deus, mas na fantasia da fé, aqui nos encontramos exatamente com aquilo que acontece depois. E aí, nesse texto que segue, nós aprendemos que entre esta vida e a outra, há continuidades e descontinuidades. Há continuidades, porque o pobre daqui é reconhecido lá. O rico daqui é reconhecido lá. Não mais como pobre e rico, mas são reconhecidos lá. Isto é, a nossa vida começa aqui e avança para lá. Há uma continuidade. O José Carlos que vai para o céu, espero que eu vá, é o José Carlos que viveu na terra. Aquilo que eu pude fazer, e você também, de bonito, de belo, de justo, de santo diante de Deus. Porque aquilo que foi pecado no corpo e na alma, isso fica aqui. Isso morre com a morte.
E nós levamos para junto de Deus a nossa história bonita, construída com Ele, por causa dele e na direção dele. Então há uma continuidade, de modo que lá, Deus e quem estiver lá saberá quem somos, não somos desconhecidos. Mas há também descontinuidade, porque lá não vão prosseguir as pobrezas e as grandezas, as misérias e as abundâncias daqui. Lá cada um exatamente vai ter potencializado aquilo que construiu no caminho. Portanto, o céu começa aqui, o inferno começa aqui. É importante perceber isso, essa continuidade e descontinuidade, na própria ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado tinha as marcas da paixão, que ele tem até hoje e vai ter até a eternidade. Isto é, aquele Jesus que ressuscitou é aquele que fora crucificado. Mas também o corpo novo do Senhor podia entrar e sair de portas fechadas, podia aparecer e desaparecer, tinha propriedades novas. Assim também será o nosso corpo glorioso. Haverá continuidades e descontinuidades. Mas o mais importante, irmãos, é nós percebermos que o que fazemos aqui nos liga àquilo que nos aguarda lá. Ninguém vai receber o céu como surpresa e nem o inferno como surpresa. Quem caprichou aqui numa vida marcada pela comunhão, já sabe que vai terminar na plenitude da comunhão. Quem viveu aqui uma vida marcada pelo egoísmo, já sabe que vai terminar no lugar do egoísmo, da chama onde Deus não está. Certamente, talvez a chama que consome eternamente seja a imagem mais bonita para falar da ausência de Deus. Ali haverá o lugar do consolo e do tormento. Ali haverá um abismo, de modo que ninguém passe de um lado ao outro. Por isso os abismos daqui, construídos e esticados, eles também vão continuar lá, se de fato nós não nos convertermos. Há uma parábola chinesa que eu também conto sempre, que posso, por causa desse texto, que nos faz pensar o céu e o inferno. Você sabe que o chinês gosta muito de arroz, né? E come arroz de palito, não é assim? Então o que é o inferno nesta lenda, nesta parábola chinesa? O inferno é um grande monte de arroz, rodeado de chinesinhos, cada um com um palito enorme na mão, tentando pegar arroz do monte e colocar na própria boca. Portanto, diante de uma enorme possibilidade de saciamento, ali se morre de fome, porque cada um está tentando com o seu próprio palito pegar arroz do monte e colocar na própria boca. E o palito é grande demais. Esse é o inferno. O céu é um grande monte de arroz, rodeado de chinesinhos, cada um com um grande palito na mão. E o chinesinho de cá pega arroz do monte e põe na boca do chinesinho de lá. Essa é a experiência da comunhão. Então, irmãos, muito simples. Se nós queremos chegar ao céu, é preciso caprichar aqui na experiência da comunhão que cuida, que enxerga, que socorre, que vai de encontro, que não deixa morrer antes do tempo. Se nós queremos ir para o inferno, é só caprichar bem no egoísmo, que nos faz pensar só em nós mesmos, onde o outro não entra, onde não há lugar para nenhuma partilha daquilo que temos em abundância, ou até daquilo que tenhamos pouco, porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Os pobres sempre encantam a gente. Hoje de manhã eu estava em Belo Horizonte para a missa dia dos 35 anos da Pastoral da Criança em Minas Gerais. E depois que saí do almoço, sempre tem ali os que ficam cuidando do carro. Aí uma senhora lá na porta do restaurante tinha: moço, o padre, me dá um dinheiro para comprar o almoço? Vem lá no carro comigo. Então, aí fui para o carro, para pegar o dinheiro que estava lá. Aí chegou também um moço que vinha do outro lado para pedir a moedinha por ter cuidado do carro. Aí dei a moedinha para ele de R$1. E chegou a senhora, perguntei para ela perto dele: a senhora está precisando de dinheiro para comprar o quê? Para comprar leite. Esse mocinho entregou a moedinha para ela e disse assim: compra leite.
são os jeitos que só os pobres têm para ensinar a gente e fazer a gente ter vergonha. Como eu tive ali naquele momento. Então, irmãos, é por aí que vamos ir. A Bíblia é Moisés, os profetas e Cristo que fala. O morto já ressuscitou para dizer para nós que esses são os dois caminhos, as duas formas de viver e as duas formas de morrer. Então, acreditemos na palavra, que ela seja luz para os nossos passos, luzeiro para o nosso caminho, como lembra o salmista. E que aprendamos daquele que venceu a morte, que tem vida depois. E a vida depois depende da vida que nós construímos hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e mulheres e a todos chama à felicidade eterna, junto de si no céu, dizendo confiantes: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso bispo Dom José Carlos, por Deus, a sua igreja, pelos presbitérios ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres, e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico, e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Imigrantes em busca de trabalho, por todos os excluídos deste mundo e por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por nós próprios, que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem, e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que na nossa fé pessoal e também nos nossos grupos de igreja possamos dar centralidade à Bíblia nos nossos momentos de encontro e de oração, rezemos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cada um também no silêncio apresente a Deus a sua prece, a sua vida, o nosso desejo de conversão na direção de Jesus, na direção do céu, na direção de Deus. Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servi-los nas suas necessidades e problemas. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações para o alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes, ó Pai, todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós, ó Pai, todos os anjos e arcanjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que gastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes, ó Pai, ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes, Pai Santo, aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas vivermos para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós nos pedimos, Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Jesus nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda ao Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da nossa fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda última e gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade, Pai Santo, o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, de mim, vosso indigno servo, bispo desta igreja, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem nesta noite este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo. De modo particular, Irene Maria de Matosinhos, cujo 7º dia celebramos, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, ó Pai, vossos filhos e filhas, concedei que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Jesus, ó Pai, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Jesus é o nosso mestre de vida e de oração. Rezemos como ele nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a fé, a esperança, o amor de cada dia, aguardamos a última vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja e dá sentido à nossa vida e à nossa morte. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como irmãos, saudemos-nos com amor.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma só palavra serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a viver esta vida com a morte que temos nela e nos guardem para a vida eterna. Amém.
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa prece. Vós a prece grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa prece. Vós a prece grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Terça-feira, dia 1º, às 19h30, terá o texto das crianças. Dia 3, quinta-feira, às 19h30, adoração ao Santíssimo Sacramento. Dia 4, às 19h30, missa da primeira sexta-feira de outubro. Quem desejar as pílulas, a oração e novena de São Frei Galvão, informamos que as mesmas se encontram na cestinha que fica próximo à imagem dele. Os ingressos para o 3º Festival do Açaí e Sorvete, a realizar-se no dia 26 de outubro, estão sendo vendidos na Sala do Dízimo, na Secretaria do Santuário e também com os coordenadores das pastorais. O ingresso antecipado custa R$20 e no dia custará R$25. Crianças de 7 a 13 anos pagarão a metade. Nos dias 22, 23 e 24 acontecerá o tríduo do nosso querido padroeiro São Frei Galvão. E dia 25, uma linda festa em sua homenagem, será sempre às 19 horas. Todos estão convidados. Obrigada. Hoje também celebramos os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Aí no seu folheto tem uma oração a São Miguel Arcanjo. Podemos rezá-la antes de terminar. Vamos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o suplicamos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de Santo Antônio de Santana Galvão, nosso padroeiro, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, desçam e permaneçam sobre vós, vossas famílias, trabalhos, comunidades, a graça, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que Maria, nossa Mãe, nos proteja e o Senhor Jesus nos acompanhe sempre. Boa semana a todos.